Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago durante 365 dias consecutivos uma ideia que quando eu aprendi e ela passou a fazer parte da minha vida, ela parece que clica, aquele som que faz quando uma peça encaixa no lugar certo dela. E como clicou para mim, eu espero que clique para você também. E no clique de hoje, 126, justificação e explicação. É mais um daqueles cliques legais de comparar com uma coisa que parece com outra, para a gente saber a diferença e não confundir, e saber que existe bastante diferença entre as duas. Justificação e explicação parecem ser a mesma coisa. Mas primeiro eu vou dar um adendo para vocês, porque vocês vão perceber que existe diferença. Toda justificação também é uma explicação, mas explicação, ela nunca vai ser uma justificação. Se ela for apenas explicação, ela não vai ser uma justificação. Eu vou dar exemplo que fica muito mais fácil para nós entendermos a diferença que existe entre essas duas palavras. Vamos lá. Existe um casal e eles são casados e têm uma filha adolescente, 14, 15 anos. De acordo com os valores dessa mulher, da esposa, ela ama a filha e detesta jogos de azar. Ela sai viajar, entendeu? E o marido fica em casa. Eles têm 50 mil reais de reserva em uma conta no banco. A mulher sai viajar, negócio. Quando ela volta, ela mexe na conta do celular, do banco pelo celular, e percebe que a conta está vazia. Ela chega e vai perguntar para o homem, mas o que você fez? De onde foi parar todo o nosso dinheiro? Veja bem a seguinte situação. Imagine duas situações agora. Na primeira situação, o homem fala assim, sendo verdade as duas, correto? Não esqueça disso, é verdade as duas. Na primeira, o homem fala assim, então, você saiu, nossa filha foi sequestrada. A polícia não estava dando jeito, eu não vi outra saída a não ser pagar o resgate, mas nossa filha está aqui. Ele explicou por que o dinheiro sumiu e a mulher não vai ficar brava porque o dinheiro sumiu também, porque foi em troca da filha, que ela também ama. Então essa explicação também foi uma justificativa. Justificou o fato dele se desfazer dos 50 mil. Agora imagina a seguinte situação. É a mesma família, só que ela chega e o cara fala a verdade para ela. Eu perdi os 50 mil porque quando você saiu, eu saquei ele, fui para um cassino e perdi tudo. Isso explica a situação, mas diante dos olhos dela, diante dos valores dessa mulher, não justifica ele perder todo esse dinheiro. Viu como é que é fácil a diferença? Trazendo para um contexto de educação, que é o contexto majoritário do nosso canal, para entender mais sobre a questão de educação, vamos para um contexto de faculdade, que é onde existe mais a segunda chamada para as provas. Repara que quando alguém vai fazer um pedido de segunda chamada para uma prova, na hora que ele está preenchendo os dados dele, tem um campo que se chama justificativa. Esse campo você tem que dar uma justificação e não uma explicação. Por exemplo, aquilo lá vai ser submetido a uma avaliação de acordo com o juízo moral sobre a justiça segundo os olhos da supervisão. Se você colocar lá, eu não estava me sentindo preparado para a prova, a pessoa pode acatar isso como uma explicação, mas não como uma justificativa. Eu decidi naquele dia que era mais interessante ir para o bar do que realizar a prova. É uma explicação? É uma explicação. Não vai ser levado como uma justificativa. Peguei coronavírus e estava em quarentena. Justificativa. Era uma força muito maior. Nem se ele quisesse ir para a prova, ele poderia. Percebeu como é diferente? Então, repetindo, toda justificativa é uma explicação, mas toda explicação necessariamente não pode ser uma justificativa. Bem, eu vou deixar no card aqui uma playlist sobre esses temas, assim, de uma coisa que parece com a outra, mas tem diferença, para nós sabermos o lugar certo de usar cada uma. Bem, esse foi o clique de hoje. Se você gostou, curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal se você está no YouTube, se você está no Facebook, curte a fanpage, se você está no Instagram, curte o perfil. E até o clique de amanhã.